Meu nome é Ana Maria e há mais ou menos 10 anos eu trabalhei como professora de ensino fundamental em um povoado onde não havia muito o que fazer. Foi meu primeiro trabalho como professora e, embora no começo eu não soubesse se aceitava, no final aceitei porque a vaga era temporária e eu sentia que precisava de uma mudança. Eu vinha da cidade e não conhecia ninguém naquele lugar, mas gostava da ideia de estar cercada por morros e estradas de terra. As pessoas eram tranquilas e isso me dava confiança. A escola onde fui designada ficava nos arredores do povoado. Não era muito grande e as instalações eram simples, mas tinha algo especial. Era cercada de árvores e quase o dia todo fazia ar fresco. Fiquei responsável pela turma do primeiro aninho. Eram mais ou menos 15 crianças, quase todas do povoado, filhos de agricultores ou comerciantes. No começo foi um pouco difícil, eles eram muito ativos e se distraíam com facilidade, mas com o tempo acabei me apegando a eles. Me sentia bem trabalhando lá, embora às vezes sentisse falta da minha família e das minhas amigas. Mesmo assim, eu tentava me concentrar no meu trabalho, porque sabia que não estaria lá para sempre. Entre as professoras nos dávamos muito bem. Na hora do almoço, comíamos todas juntas numa salinha que ficava ao lado da diretoria. Emprestávamos livros, compartilhávamos comida e às vezes conversávamos sobre nossas vidas. Foi numa dessas conversas que a professora do 5º ano, uma senhora chamada Célia, começou a me contar umas coisas estranhas que, segundo ela, já tinham acontecido na escola. Ela falou como quem comenta algo de passagem, mas eu fiquei muito atenta. Comentou que na escola apareciam coisas que não era invenção dela e que muita gente do povoado falava disso. Segundo ela, à tarde, quando já não há mais crianças, às vezes se ouvem risadas ou passos. Não era algo que tivesse acontecido diretamente com ela, mas ela conhecia várias histórias. Contou que uma vez uma senhora que trabalhava na limpeza ficou até mais tarde que o normal. Era novembro e já estava escurecendo. Quando foi fechar as salas, disse que a porta da sala do 5º ano não abria. Ela empurrou várias vezes e, de repente, ouviu um barulho lá dentro. Ela ficou muito assustada e pensou que alguém tivesse ficado preso. Mas quando conseguiu abrir, não havia ninguém. Apenas um canto mais escuro que o restante da sala. Segundo ela, conseguiu ver uma figura pequena que se moveu muito rápido. Ela não quis dizer que era uma criança porque não viu claramente, mas algo estava lá. Ela contou isso para a diretora da época e aparentemente não foi a única que viveu algo estranho. Célia também falou de um senhor que morava perto da escola e dizia que à noite às vezes se ouviam gritos de crianças. Não eram gritos de medo, mas como se estivessem brincando. Uma vez ele até achou que alguém tinha invadido para roubar, mas quando foi olhar com a lanterna do lado de fora da escola, não encontrou nada. Eu ouvia tudo aquilo e tentava não me deixar impressionar, mas quando Célia contava essas coisas, não era como se ela estivesse brincando. Dava para ver no rosto dela que aquilo a incomodava. Me bateu uma sensação estranha, não exatamente de medo, mas como um alerta. Uma das coisas que eu mais gostava no meu trabalho era poder decorar minha sala. Eu gostava de pensar nos temas do mês e adaptar todo o espaço para que as crianças se sentissem felizes. Eu comprava papel, recortes e levava figuras feitas em casa para colar nas paredes. Então, colocando isso no papel, muitas vezes eu ficava um pouco além do horário depois das aulas. Um dia, no final de março, decidi decorar a sala com o tema do outono. Mas justo nesse mesmo dia eu também precisava revisar e organizar os documentos das crianças. Era final de mês e nos pediam para deixar algumas pastas com as avaliações prontas. Me distraí tanto com isso que quando percebi já estava ficando tarde. Perguntei para a senhora da limpeza, que se chamava Marta, se ela podia me deixar o cadeado sem fechar. Falei que não demoraria muito, que só faltava colar algumas coisas e arrumar umas caixas no fundo. Ela não viu problema algum nisso.
Como é comum em áreas mais sossegadas e humildes, ninguém desconfiava de ninguém. Marta terminou o que tinha que fazer, se despediu, colocou a bolsa no ombro e foi embora. Eu fiquei sozinha. À medida que a tarde ia caindo, o lugar ficou mais silencioso. Ainda entrava luz pela janela, mas já dava para ouvir os grilos e o vento soprava mais forte entre as árvores. Mesmo assim, continuei trabalhando. Depois fui até um canto da sala onde tinha umas caixas com papéis velhos. Não sei em que momento comecei a me sentir tão desconfortável, mas foi exatamente quando ouvi um som estranho. Era uma tosse seca, quase imperceptível. Mas não vinha de mim, nem de nenhum lugar próximo dentro da sala. Era como se alguém estivesse tossindo do lado de fora, mais especificamente, uma criança. Me levantei e senti um arrepio que subiu da nuca até as costas. Aquela sensação me deixou em alerta. Me aproximei da porta da sala e olhei pelos corredores. Estavam completamente vazios. Ao longe, bem no final da fileira de salas, vi algo que me fez parar na mesma hora. Havia uma menina em um dos cantos lá fora. Ela estava agachada e parecia estar vomitando. Meu primeiro impulso foi correr até ela. Pensei que fosse uma das minhas alunas, que talvez tivesse ficado escondida ou voltado para buscar algo e passado mal. Me aproximei perguntando se ela estava bem e o que tinha acontecido. Mas ela não respondeu. Quando cheguei mais perto, notei que ao redor dela havia uma poça escura. Pensei que fosse vômito, mas a cor era muito estranha, quase preta. A menina tinha o rosto coberto pelos cabelos. Ela se balançava para frente e para trás, enquanto aquele líquido continuava saindo da sua boca. Me aproximei ainda mais, com medo, coloquei as mãos nos ombros dela, com cuidado, e perguntei se ela conseguia falar. Mas não houve resposta. Eu lutava contra o enjoo, mas o que mais me chocou foi que no meio daquele líquido dava para ver uns vermes. Não eram muitos, mas se moviam no chão como se tivessem acabado de sair dela. Vocês não imaginam como isso me deixou em completo pânico. Pensei em levá-la até o doutor e me apressei para tentar levantá-la nos braços. Seu corpo era uma vareta de magro e parecia sem forças. Mas assim que a segurei, ela começou a se mover de um jeito que me deixou apavorada. Seu corpo se sacudia como se estivesse tendo convulsões. Ela se soltou dos meus braços de repente e caiu no chão. Ficou ali, tremendo, batendo as mãos no piso como se tentasse se levantar, mas não conseguia. Me agachei novamente para tentar ajudá-la, mas foi nesse momento que finalmente ela levantou o rosto. Juro por tudo que o que eu vi me fez dar um passo para trás. Não era nenhuma das minhas alunas. Ela não se parecia com nenhuma criança do povoado. Tinha o rosto enrugado, os olhos completamente brancos e uma expressão entre choro e algo que eu não sabia definir. Aquela imagem me paralisou. Eu não sabia o que fazer. Pensei no meu celular e corri de volta para a sala, na esperança de ligar para alguém. Marta já tinha ido embora, mas talvez alguém da comunidade pudesse me ajudar. Entrei rápido, peguei minha bolsa em cima da mesa e saí quase imediatamente. Enquanto caminhava pelo corredor, na direção de onde tinha deixado a menina, enfiei a mão na bolsa procurando o celular, que estava embolado no meio de papéis e chaves. O puxei com as mãos tremendo e justamente quando levantei o rosto para olhá-la novamente, algo me deixou travada ali mesmo no corredor. Vi como o corpo da menina começava a se levantar, mas não de uma maneira normal. Ela não se levantou com as mãos nem com os braços. Era como se seus ossos se quebrassem e depois se reorganizassem. Ela foi se levantando, pouco a pouco, no meio daquele líquido escuro que continuava escorrendo do uniforme que usava. Cada movimento era como se estivesse quebrando e dobrando ao mesmo tempo. Meu coração batia tão forte que mal conseguia ouvir qualquer outra coisa. A menina não dizia nada,
Apenas se levantava lentamente, como se algo dentro dela a empurrasse para cima. Senti um arrepio tão forte que percorreu dos braços até as pernas. Minhas mãos tremiam e minha respiração ficou curta. Eu não conseguia entender o que tinha acabado de ver, mas a adrenalina me obrigou a me mexer. Dei meia volta imediatamente e caminhei rápido em direção à saída. Ouvia passos suaves e um choro atrás de mim. Era a mesma voz de criança, mas como se chorasse com raiva. Aquilo que eu tinha visto não fazia sentido. Eu não ia ficar sozinha ali nem mais um segundo. Atravessando o corredor com passos apressados, passei pela horta sem olhar para nenhum lado. Saí pela entrada principal da escola e não parei até estar do outro lado do portão. Me agarrei às grades e olhei para dentro. Não havia nada e o pátio estava vazio. A poça preta de antes já não estava lá. Nem a menina, nem qualquer sinal do que tinha acontecido. Tudo em silêncio. Fiquei um tempo ali sem saber o que pensar. Me senti ridícula, idiota e tudo o que você possa imaginar. Porém, meu peito doía e senti os olhos se enchendo de lágrimas. Não era de tristeza, mas de medo e confusão. Me limpei rápido com a manga da blusa, porque não queria que ninguém me visse assim. Não sei quanto tempo fiquei parada ali até decidir voltar para fechar a escola. Não queria fazer isso sozinha, então caminhei até a casa de uma senhora que morava a poucos metros. Chegando lá, perguntei se ela podia me acompanhar um pouquinho para fechar a escola. Não contei o que vi, já que não saberia nem por onde começar. Só disse que tinha ficado tarde e que estava com receio de estar sozinha. Ela não perguntou muito, pegou seu chale, colocou um lenço na cabeça e me seguiu sem dizer nada. Caminhamos em silêncio até a porta da escola. Entrei rápido, revisei se não tinha deixado nada ligado e fechei tudo direitinho. A senhora ficou do lado de fora me esperando. Não disse uma palavra e dava para perceber que ela entendia que algo me deixava nervosa. Quando saí, ela me ajudou a colocar o cadeado. Caminhamos juntas um pedaço, até que agradeci e ela voltou para sua casinha. No dia seguinte, não consegui me concentrar. Cheguei à escola com o estômago embrulhado e mal conseguia olhar para o corredor onde tudo tinha acontecido. As vozes das crianças me ajudavam a me distrair um pouco, mas cada vez que ficava sozinha, aquela imagem voltava para minha cabeça. Naquela mesma semana, contei para minhas colegas. Não com muitos detalhes. Só disse que numa tarde, vi uma menina do lado de fora de uma das salas, que ela estava agachada como se estivesse vomitando, e que quando saí para ajudá-la, ela já não estava mais lá. Não sei se acreditaram em mim. Algumas ficaram em silêncio, outras cruzaram os braços como se pensassem que eu só estava nervosa por ter ficado até mais tarde. Eu precisava dizer aquilo em voz alta. Queria me convencer de que foi isso que aconteceu. Só uma menina que talvez entrou por engano, passou mal e depois foi embora correndo. Quis acreditar nessa versão porque a outra, o que realmente vi, era demais para mim. Durante vários meses tive pesadelos. Nem sempre com a mesma cena, mas sempre era ela. Às vezes a via de pé no canto da minha cama, outras vezes ouvia seu choro vindo do pátio da escola. Nunca soube quem era aquela coisa. Não parecia nenhuma das minhas alunas, nem nenhuma criança do povoado. Ninguém perguntou por alguém desaparecido e nenhuma família veio procurá-la. Era como se ela estivesse ali só para mim. Com o tempo terminei meu contrato e fui embora, mas aquela imagem ficou comigo. Nunca se foi, porque eu tenho certeza de que a toquei, de que a tive entre meus braços. Eu até vi aqueles vermes no chão. Meu nome é Orlando Garcia e quero te contar algo que me aconteceu há cerca de 10 anos,
algo que ainda não consigo esquecer. Isso foi em 2015. Eu tinha 22 anos. Estudava na faculdade e trabalhava meio período num supermercado como açougueiro. Naquela época eu estava muito ocupado, então saía muito pouco, quase nada de festas ou encontros. Mas numa sexta-feira, uma amiga do ensino médio me escreveu para me convidar para seu aniversário. Ela me mandou a localização e tudo mais. Acontece que o lugar onde iam comemorar ficava na colônia Roma Norte, muito perto de onde eu trabalhava, então me animei. Ela disse que o lugar era um tipo de boate gótica, e embora não fosse obrigatório, era melhor ir vestido de preto, porque todo mundo ia assim. E bom, para não destoar, coloquei roupas escuras e fui. Cheguei antes dos meus amigos, então decidi entrar sozinho. O lugar estava incrível. Era uma casa antiga adaptada como boate, com pinturas nas paredes de vampiros clássicos. Tipo Nosferatu, ou esse tipo de coisa. A música era dos anos 80 e 90, muito no estilo gótico. Embora eu não me identificasse muito com esse estilo, a verdade é que eu adorei a música. Em algum momento saí um pouco para a rua para esperar meus amigos, e foi aí que notei algo estranho. Havia um grupo de pessoas do lado de fora, fumando e conversando, todos vestidos de preto, mas um deles me chamou muito a atenção porque tinha dedos longos e finos. De verdade, o aspecto dele era extremamente esquisito. E entre esse grupo, havia uma garota que achei muito bonita. Ela me olhou, sorriu e eu sorri de volta. Quando meus amigos finalmente chegaram, entramos todos, e mais tarde, já dentro da boate, encontrei novamente a mesma garota. Criei coragem para falar com ela. Ela se chamava Paola, era super simpática, muito conversadeira, e a verdade é que conectamos imediatamente. Tínhamos muitos gostos em comum. Nessa hora já eram mais ou menos meia-noite. Alguns dos meus amigos queriam ir para outro lugar, mas Paola me propôs irmos para a casa dela, que era bem perto, e disse que poderíamos continuar a festa lá. Contou que morava sozinha e alugava naquela mesma região por conta do trabalho. Antes de irmos, ela se aproximou de um grupo de amigos e sussurrou algo no ouvido deles. Só vi que vários riram, mas simplesmente ignorei. Pegamos um táxi e fomos ao apartamento dela. Não era longe, mas assim que chegamos, o prédio de 3 andares me causou estranheza. Parecia muito velho, descuidado, com pichações na entrada, e tudo estava em silêncio. Entramos por um corredor escuro e imediatamente notei um cheiro estranho, como de carniça. Era um cheiro sutil, mas muito presente. Subimos até o último andar por uma escada também escura. No 3º andar, vi por uma janela que em um dos apartamentos havia luzes vermelhas acesas. E mais uma vez tive uma sensação estranha, como se ninguém mais morasse ali. Um silêncio absoluto. Entramos no apartamento e tudo parecia normal, exceto por um quadro pendurado na sala. Era o retrato de uma freira, mas sem olhos, apenas as órbitas vazias. Pensei que era parte do estilo gótico de Paola e não disse nada. Ela me falou para eu me sentir à vontade e disse que iria tomar um banho. Nisso deixou a televisão ligada. Enquanto ela estava no banheiro, comecei a ouvir uma reza, como se fosse de uma senhora bem idosa, mas vinha de dentro do apartamento. Procurei o controle, abaixei o volume da TV para ver se estava imaginando, mas o som continuava. Era como um murmúrio, em uma língua que eu simplesmente não entendia. Não era inglês, era algo gutural e muito estranho. Levantei e tentei seguir o som. Me aproximei de uma parede e parecia que vinha do outro lado. Chamei por Paola. Você está bem? Ela não respondeu. Bati na porta do banheiro e justo quando fiz isso, ela não saiu do banheiro, mas de outro cômodo. Estava vestida com uma túnica vinho. Aproximou-se do meu ouvido e sussurrou. Vem comigo. Eu não entendia nada.
Ela pegou minha mão e disse que fôssemos até a sacada lateral. Quando chegamos lá, ela me pediu para olhar para baixo. E então o que vi ali me deixou em choque. Havia duas mulheres tendo relações sexuais no meio do mato. Elas estavam cercadas por velas vermelhas e ao redor delas havia umas 12 pessoas vestidas com túnicas pretas, observando em silêncio. O mais perturbador é que entre eles havia crianças assistindo tudo. Crianças, simplesmente paradas ali, olhando. Paola se aproximou de mim novamente e disse ao meu ouvido: "Não tema que estamos com você." Foi aí que percebi que estava metido em algo muito sério. Pedi para ela me ajudar a sair. Ela me levou de volta ao apartamento, apagou todas as luzes e me disse: "Não diga nada, não faça barulho. Eles sabem que você está aqui." Os sons ficaram mais fortes. Agora vinham de fora da porta, e também se ouviam os passos de crianças correndo pelo corredor. Ela me levou até o quarto, e ali havia outro quadro. Porém, desta vez era um Cristo pendurado de cabeça para baixo, com o rosto desfigurado de agonia. Eu juro que naquele momento pensei que se saísse, iriam me matar. Paola me disse que se eu quisesse sair, teria que manter o olhar fixo no chão, que eu não poderia olhar para ninguém. Ela me segurou pelo braço e começamos a descer as escadas. Eu não vi nada, não ouvia nada, só o som dos nossos passos. Ela ia me guiando e quando chegamos ao térreo, ela abriu a porta, me levou até a rua e disse: "Continue olhando para o chão, sente-se na calçada e não olhe para trás." Foi o que fiz. Fiquei ali, olhando para o chão sem me mexer. Quando não senti mais a presença dela, levantei o olhar. Estava em uma rua completamente diferente e sozinho. Não sei como cheguei ali, pois não me lembro em que momento cruzamos ou quantas ruas andamos. Eram 2 ou 3 da manhã. Peguei o primeiro táxi que passou e fui direto para casa. O motorista me olhava estranho, como se tivesse visto um morto. E eu, naquele momento, não tinha certeza se era ou não era um. Desde então, acredite, me aproximei da religião. O que vivi naquela noite não foi um sonho, não foi uma alucinação. Eu sei o que vi, sei o que ouvi, e sei que existem cultos por aí que fazem coisas que a maioria das pessoas nem imaginam. 4 anos depois, fui morar no exterior. Hoje estou na Austrália e, embora já tenha se passado uma década, ainda me pergunto se Paola era mesmo o nome dela. Essa é a minha história. Isso aconteceu em março de 2022, quando eu estava no meu 2º ano da faculdade. Meus amigos e eu, 6 ao todo, decidimos alugar uma cabana na Carolina do Sul por alguns dias, só para fugir de tudo. Sem escola, sem estresse, sem celulares. Era para ser uma daquelas viagens tranquilas em que você bebe demais, toca música alta e talvez cria algumas memórias das quais vai rir depois. Éramos 6 ao todo, eu, Matt, Chris Tyler e 2 garotas chamadas Jess e Sarah. Todos nós éramos próximos desde o 1º ano. A cabana que escolhemos era incrivelmente barata pelo tamanho. 2 andares, varanda que dava a volta inteira, 2 banheiros e estava listada como sendo em propriedade privada perto de um lago. Ficava bem no meio do nada, sem cidades por perto, cercada por floresta. O dono tinha um sotaque carregado e parecia meio estranho quando falamos com ele ao telefone. Tudo o que ele disse foi: "Só não vão muito fundo na floresta. Vocês não vão querer se perder." A gente riu, achando que ele só estava tentando dar um toque assustador típico à viagem. Mas quando chegamos lá, não teve graça. A viagem levou uma eternidade, pois o GPS parou de funcionar 1 hora antes de chegarmos.
A última parte da estrada era só terra e mal dava para passar um carro. As árvores iam ficando mais densas conforme nos aproximávamos. Quando finalmente vimos a cabana, todo mundo ficou em silêncio. Não parecia nada com as fotos. Era mais velha e mais suja. As janelas estavam sujas de barro e alguns dos postigos estavam pendurados nas dobradiças. Havia um cheiro estranho do lado de fora, como lixo velho e madeira molhada. Ignoramos e fizemos piada, dizendo que aquilo só dava mais personalidade ao lugar. Descarregamos as coisas, escolhemos os quartos e começamos a beber às 19 horas. A primeira noite foi divertida. Fizemos churrasco lá fora, colocamos música alta e jogamos cartas. Por volta das 23 esfriou, então fomos para dentro. Foi aí que notei o quão escura era a floresta. Não falo só da escuridão da noite, era a escuridão total. As luzes da varanda mal iluminavam alguns metros, e as árvores eram tão densas que parecia que estavam nos cercando de todos os lados. Sem insetos, sem vento, apenas um silêncio total e pesado. Acabamos dormindo por volta das 2 da manhã. Eu fiquei com um dos quartos no andar de baixo, bem ao lado da cozinha. Ele era pequeno, só com uma cama e uma janela voltada para a floresta. Por volta das 4 acordei do nada, como se alguém tivesse me cutucado. Fiquei deitado por alguns segundos com o coração acelerado. Então eu ouvi: tum, 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 tum. Pensei que fosse o aquecedor no começo, mas então se repetiu. Olhei para a janela e havia um homem ali. Ele estava colado no vidro, com o rosto quase encostado. Pele morena, cabelo bagunçado, sem camisa e só me encarando. A boca estava levemente aberta, como se respirasse por ela. Ele não piscava, não se mexia, só ficava ali, batendo de leve, como se estivesse tentando me provocar. Meu corpo travou. Então o som dos toques ficou um pouco mais rápido. Sussurrei o nome do Matt, que estava dormindo no sofá do lado de fora do meu quarto. Chamei de novo, mais alto dessa vez. Ele acordou grogue e perguntou o que eu queria. Só apontei. Olhamos para a janela, vimos o homem e pulamos de uma vez, derrubando a mesa de centro. Isso deve ter assustado o cara, porque quando Matt acendeu a luz da varanda e correu para fora, ele já tinha sumido. Todos acordaram. As meninas estavam apavoradas. Tyler tentou convencer todo mundo de que era só algum bêbado local pregando uma peça, mas Chris sugeriu que talvez fosse um caçador perdido. Trancamos as portas, empurramos o sofá contra a janela grande da sala e fizemos turnos para ficar acordados por algumas horas. Nada mais aconteceu naquela noite. Na manhã seguinte, saímos para fora. Havia pegadas circulando toda a cabana. Todas elas paravam em cada janela, até na do banheiro do andar de cima. Aquilo já deveria ter sido o suficiente. Deveríamos ter ido embora, mas não fomos. Fomos burros e teimosos. A segunda noite começou com bebidas, música, fogueira, mas a energia era diferente. Todos ficavam olhando para a floresta. Jess nem bebeu, e Chris ficou com a faca de caça presa no cinto. Quando finalmente entramos, trancamos todas as janelas e checamos as portas 2 vezes. Por volta das 3, Matt foi até a cozinha pegar água, parou no corredor e me chamou. Levantei e o vi parado, apontando. Havia alguém na cozinha. Era o mesmo homem de antes, mas dessa vez ele estava dentro e completamente nu. Ele estava de costas para a gente e deu para ver que em suas costas havia cortes e arranhões na carne viva. Ele estava parado em frente à geladeira, olhando como se não soubesse o que era. Fazia um movimento lento, balançando de um pé para o outro. Matt não disse nada, só recuou. Todos nós nos reunimos em silêncio na entrada do corredor. Eu tinha um canivete, Sarah estava com o atiçador da lareira e Chris pegou o pé de uma cadeira que tinha quebrado. Ligamos a luz e o homem não estava mais lá.
A porta dos fundos estava escancarada, mas não tinha sinal de arrombamento, só estava aberta. Saímos dali 20 minutos depois disso. Ninguém discutiu. Pegamos só o essencial e dirigimos floresta adentro até conseguir sinal para ligar para o xerife. Quando encontramos o delegado em uma lanchonete à beira da estrada, ele nem pareceu surpreso. Perguntou se alguém tinha se machucado e disse: temos tido problemas com gente morando nessas matas aí. Nem sempre estão com a cabeça certa. Tentamos explicar que não era só um morador de rua. Esse homem nos vigiou, voltou 2 noites seguidas e tinha uma chave ou conseguiu entrar de algum jeito. O delegado só assentiu, como se já tivesse ouvido aquilo antes. Quando mencionamos o dono da cabana, o rosto dele quase deu a entender que o conhecia. O anúncio desapareceu alguns dias depois. Foi completamente apagado de todos os sites de aluguel. Nunca tivemos respostas, nunca recebemos uma ligação, nem o depósito de volta. A gente não fala muito sobre essa viagem hoje em dia, mas até onde sei, nenhum de nós alugou uma cabana isolada novamente. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Vou contar uma história que aconteceu no meu povoado aqui na Bahia. Um jovem casal havia tido seu primeiro filho e, como era costume, todos nós fomos levar um presente para o recém-nascido. O povoado de Beiradinha sempre foi muito solidário e quase todos se conheciam. Entre os presentes havia uma galinha preta que foi deixada por uma senhora idosa que, embora fosse muito pouco sociável, havia se tornado muito amiga da jovem quando soube que ela estava grávida. A idosa comentou que a galinha botaria ovos suficientes para toda a família, e assim foi. A galinha botava ovos de sobra, tanto para comer quanto para vender. Mas surgiu um problema com o recém-nascido. Ele começou a perder peso muito rápido e a ficar doente com uma febre muito forte. Os pais não sabiam o que fazer, e no povoado não havia médico que soubesse a causa daquela doença. Então, por recomendação de um amigo do pai, eles consultaram um curandeiro. O homem, ao ver o estado do bebê, disse que poderia ajudá-lo, mas para isso precisaria visitar a casa, sob a condição de que, quando ele chegasse, fosse tratado como um amigo muito próximo da família. Sem perder tempo, começaram o plano. O curandeiro chegou à casa, foi recebido com muita gentileza e fizeram questão de tratá-lo como se fosse um parente. Assim que entrou, ele não parava de olhar para todos os cantos, como se estivesse procurando alguma coisa. Saiu da casa e começou a caminhar ao redor dela, enquanto conversava com o pai do bebê e disfarçadamente espalhava sal por todo o terreno. Depois de completar um círculo de sal, abriu o cercado da galinha, que tentou escapar dando pulos, mas não conseguiu atravessar o círculo. O curandeiro então a pegou pelo pescoço e, para surpresa de todos, a galinha falou: "Me solta, índio maldito!", com uma voz rouca de mulher. O curandeiro a segurou com força e começou a encher seu bico com umas ervas que fizeram a galinha se contorcer, até que pouco a pouco ela tomou a forma de uma velha. Era exatamente a mesma idosa que dias antes havia presenteado a família com a galinha. Ao se ver descoberta, a mulher saiu correndo, soltando gritos e praguejando por todo o mato. O curandeiro explicou que aquela mulher era quem estava causando a doença no bebê. E depois que ela fugiu, o bebê conseguiu se recuperar completamente. Mas a história não termina aqui. Durante várias noites, podiam ouvir no telhado da casa a chegada de uma ave de grande porte. A princípio soava como uma coruja, mas depois de alguns minutos era possível ouvir claramente uma mulher falando em um dialeto esquisito. Os pais tentaram procurar novamente o curandeiro que havia os ajudado, mas estranhamente ele desapareceu sem deixar qualquer pista. Assim se passaram as semanas.
até que numa quarta-feira pela manhã, o pai acordou todo mundo gritando e suplicando por ajuda. Quando as pessoas se reuniram, ele contou apavorado o que havia acontecido. Disse que na noite anterior, como de costume, ouviram a chegada daquela ave e começaram a sentir um sono muito pesado. Sem perceber, acabaram adormecendo. Mas antes disso, ouviram o som de gotas de água caindo na cozinha. Os pais tentavam acordar, mas era impossível. No meio daquele torpor, o homem ouviu seu bebê chorando desesperadamente e, quando finalmente conseguiu despertar, viu sua esposa segurando o bebê no colo. A mulher parecia estar possuída e começou a andar com o bebê nos braços. O homem tentou impedi-la, mas suas pernas não obedeciam. Impotente, viu sua esposa se afastar lentamente em direção ao mato, exatamente pelo mesmo caminho por onde a mulher havia fugido tempos atrás. Infelizmente, nunca mais se soube nada sobre a esposa e o bebê. A única coisa que encontraram foi as roupas, que estava pendurada no alto de uma árvore. Do bebê e da mulher não havia sinal algum. Todos no povoado dizem que a mulher fez um trabalho para controlar a mente da mãe, manipulando-a para que ela mesma entregasse seu próprio filho. Tudo isso como vingança pelo que haviam feito a ela. Eu sou testemunha desse acontecimento e lhes asseguro que foi a coisa mais horrível que já ouvi. Essa história que compartilho com vocês aconteceu aproximadamente em outubro do ano retrasado. Moro em uma pequena fazenda no interior de São Paulo chamada Curimpim. Sou músico de profissão e meus dias de ensaio são terças e quintas. Então, um dia desses, um amigo aqui da minha comunidade me levou para o ensaio e me fez o favor de trazer de volta também. Voltamos por volta das 11 da noite. O convidei para jantar comigo e ele concordou. Fiz um macarrão, jantamos e estávamos conversando. Por volta das 11h40, meu amigo me avisou que era hora de ele ir embora. Ok, vou acompanhá-lo até o seu carro, eu disse a ele. Saímos da minha casa em direção ao carro dele, e algo muito perceptível naquela noite é que meu cachorro de raça pequena latia muito. De qualquer forma, neste momento, gostaria de esclarecer que, desde criança, sempre presenciei muitas coisas paranormais, ainda mais na fazenda. Meu amigo também relatou ter presenciado ocasionalmente acontecimentos desta natureza no lugar onde moramos. Pois bem, estávamos prestes a nos despedir quando naquele momento se ouviu uma espécie de gemido de dor. Meu amigo e eu ficamos assustados por um momento, sem saber o que causou isso. Porém, ele me disse que queria ver o que havia causado aquele som que vinha de algumas árvores na lateral da minha casa. Ele foi até lá, embora eu tenha tentado impedi-lo. Porém, de qualquer jeito, assim que o fez, em questão de segundos ele correu de volta para minha casa e entrou. Entre já, ele me disse alarmado. O que está acontecendo? O que você tem? Eu perguntei a ele. É uma mulher e não é humana. Como você tem certeza disso? Voltei a perguntar, ao que ele me disse que viu uma mulher flutuando entre as árvores. Eu escutei ele e entramos. No entanto, por algum motivo, isso me deu um mau pressentimento. Naquele momento, um lamento foi ouvido na porta da minha casa. Senti um arrepio, que é a sensação que sempre percebo quando estou perto dessas entidades. Sensação que revela sua presença. Como morador da roça, a verdade é que não senti medo, mas o meu corpo tremia sozinho. Como a situação parecia estar piorando, decidi ligar para uma amiga que conhece essas questões e tem muito mais experiência do que eu. Eu estava tremendo de frio quando ela me disse: sinto toda vez que vou aí que tem algo fora de sua casa, mas não sei por quê. No entanto, o que ela me disse a seguir me acalmou um pouco. Não se preocupe, ela não vai entrar na sua casa,
Lembre-se que ela tem proteção. Ela estava se referindo à proteção que ela fez na casa, para que nenhum espírito maligno se materializasse dentro da propriedade. Em frente à minha casa fica a igreja da cidade e pude sentir como aquele ser foi até o jardim que tem ali e depois voltou para minha casa. Vocês se acalmem, minha amiga me disse. Não acenda nenhuma vela, porque isso é como ligar para ela. Emprestei ao meu amigo uma cama desocupada e minha amiga ao telefone nos contou que acreditava que por volta de 1 da manhã, esse ser que estava do lado de fora da minha casa iria embora. O tempo passou e chegou a 1:30 da manhã. Meu amigo me disse que iria embora porque não conseguia dormir. Está tudo bem, eu disse a ele. Aí eu o acompanhei até a porta. Não se ouvia mais os gemidos e ficamos muito mais calmos. Mesmo assim, frisei novamente para ele que ele poderia ficar se quisesse, mas ele insistiu em ir embora. Ele não mudou de ideia. Então nos despedimos, ele abriu a porta e naquele momento saiu correndo para o carro. Notei que ele ligou muito rapidamente e saiu quase derrapando estrada abaixo. O resto da noite foi passado em paz. Porém, no dia seguinte, quando tive contato com ele, ele me revelou que enquanto caminhava da minha casa até o carro, ele a viu. Esse espectro era uma mulher com grandes olhos vazios e um sorriso muito assustador. O mais assustador nela era que ela flutuava, por isso chegou ao carro, ligou o mais rápido que pôde e saiu do local. Quando tive contato com minha amiga, ela explicou-me que esta entidade tinha sido invocada por alguém por perto, com o objetivo de prejudicar uma pessoa específica, mas não a mim. Porém, o espectro foi atraído para a proteção que pairava sobre a minha casa e por isso se aproximou dela. Eu sei que essa história pode até parecer difícil de acreditar, e se alguém a compartilhasse comigo, eu duvidaria da sua veracidade. Mas acredite, é real e compartilho com vocês, porque até me deu um alívio. Era uma noite horrível. A chuva caía com força e eu mal conseguia enxergar a estrada. De repente, do nada, apareceu uma mulher completamente encharcada, bem no meio do caminho. Tive que frear bruscamente e desci do caminhão para ver o que estava acontecendo. Quando me aproximei, percebi que ela tinha um olhar estranho, cheio de desespero, como se estivesse fugindo de algo. Ela não dizia nada. Apenas me olhava, como quem implora por ajuda sem usar palavras. Ela apontou para o caminhão, deixando claro que queria que eu a levasse. Fiz o que pude. Parei o veículo, desci e a ajudei a subir. Abri a porta e ela entrou. Assim que fechei a porta, voltei ao meu lugar para continuar dirigindo. No início, dentro do caminhão, tudo estava silencioso. Só se ouvia o som da chuva castigando o para-brisa e os limpadores indo de um lado para o outro, sem parar. De repente, a mulher começou a chorar. Era quase imperceptível, mas a tristeza no ar misturado com o desespero de ver alguém chorando era sufocante. Perguntei o que estava acontecendo e se eu podia ajudá-la de alguma forma, mas ela apenas murmurava coisas que eu não conseguia entender. Quando o painel do caminhão a iluminou por um instante, notei que ela tinha marcas no pescoço, como se alguém tivesse apertado com força. Fiquei sem palavras e comecei a sentir medo. Tentei me acalmar, mas minha mente estava uma confusão. O que tinha acontecido com aquela mulher? Quem poderia ter feito aquilo com ela? Seguimos em frente, mas meus pensamentos ficaram cada vez mais sombrios. E o ambiente no caminhão parecia cada vez mais pesado. Depois de algum tempo, chegamos a um cruzamento, e a mulher começou a apontar insistentemente para um caminho escuro que se embrenhava no meio das árvores. Não havia luzes nem nada, apenas escuridão. Algo dentro de mim dizia para não seguir por aquele caminho.
Recusei e continuei em frente sem desviar, mas naquele momento, o rosto da mulher mudou completamente. Seu rosto ficou estranho, como se endurecesse, e então ela gritou. Não era um grito normal. Era uma voz que não parecia humana, como se muitas vozes gritassem ao mesmo tempo. O pavor foi tão grande que me arrepiei inteiro e quase perdi o controle do volante. Pisquei por um segundo, e quando olhei de novo, a mulher não estava mais lá. Não ouvi a porta se abrir, nenhum som, absolutamente nada. Ela simplesmente desapareceu. Dirigi mais alguns metros, tremendo de nervoso, e parei o caminhão. Olhei para o banco, para o chão. Até abri a porta e olhei lá fora, mas não havia sinal dela. A chuva continuava forte, mas tudo parecia exatamente como antes, como se nada tivesse acontecido. Fiquei ali, respirando com dificuldade, tentando entender o que havia acabado de presenciar. Depois de alguns minutos resolvi seguir em frente, mas desde aquela noite algo mudou em mim. Não consigo mais dirigir na chuva sem sentir um frio na espinha, sem me lembrar do rosto daquela mulher e do grito aterrorizante que ela soltou ao meu lado.